Venezuela do século XXI, Maduro quer criar uma aliança militar poderosa com a Rússia, China e Brasil, numa tentativa desesperada de se proteger das ofensivas militares planejadas pelo governo de Donald Trump. A Aliança Militar Vermelha ou a Aliança Militar Comunista, estes seriam os possíveis nomes que o ditador venezuelano gostaria de batizar a nova aliança. A Rússia e a China realmente têm interesses em uma parceria militar com um país que não apresenta força bélica significativa? Seja bem-vindo ao Salto do Brasil. O ditador venezuelano Nicolás Maduro tem plena consciência de que seu exército está muito longe de ser uma força militar relevante e que seu país sofre com sanções que dificultam até a exploração do seu recurso mais valioso, o petróleo. Da prosperidade à pobreza em 50 anos. De quarto país mais rico do mundo ao mais miserável da América Latina. E nessa reportagem especial que você vai ver agora, nós mostramos que nem o fato de ter a maior reserva de petróleo do mundo salvou a Venezuela do caos social, econômico e político. Por isso, a ideia de formar uma aliança militar com potências como Rússia, China, soa mais como uma jogada estratégica para ganhar atenção do que uma parceria realmente benéfica. A possível inclusão do Brasil, que mantém relações diplomáticas sólidas com quase todas as nações do mundo, traria consequências pesadas para os brasileiros, pois optar por se aliar a regimes autoritários poderia colocar o Brasil na mira de grandes potências, que até então são mais amigas e parceiras comerciais. Essa desejada aliança de Maduro pode gerar um efeito contrário, colocar o Brasil na mira de vários países, inclusive dos Estados Unidos, criando um problema diplomático que pode afetar toda a economia e segurança nacional brasileira. Além disso, a rejeição global a Maduro e seu governo autoritário é clara, e a associação pode ser vista como um tiro no próprio pé. No início de maio de 2025, Nicolás Maduro esteve na Rússia para celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, um evento que reforça a memória da vitória do exército soviético na Segunda Guerra Mundial. Maduro se encontrou com Vladimir Putin e assinou novos acordos que reforçam os laços entre a Venezuela e a Rússia. Essa visita demonstra o esforço de Maduro para estreitar alianças e consolidar o apoio político e militar, especialmente diante das pressões crescentes dos Estados Unidos. Caracas e Moscou têm uma relação antiga que começou em 1998 com a eleição de Hugo Chávez. Desde então, foram mais de 350 acordos assinados envolvendo exploração de petróleo, comércio de armamentos e apoio político. A influência russa no país caribenho cresceu consideravelmente, mostrando que a Venezuela tem sido um ponto estratégico para Moscou. Apesar do seu limitado poder militar, o atual governo brasileiro, por sua vez, mantém uma amizade histórica com o regime chavista, o que pode complicar ainda mais o cenário caso se junte a essa aliança proposta. A pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela aumenta a cada dia. O secretário do Estado norte-americano, Marco Rubio, tem afirmado repetidamente que não aceitará mais as práticas autoritárias de Maduro e que medidas mais duras serão adotadas para conter o regime bolivariano. A ameaça não é apenas verbal. Existem aliados estratégicos como Nayib Bukele, Javier Milei, além da Guiana, que oferece suas terras para que bases militares norte-americanas possam operar próximas ao regime venezuelano. A Guiana, a vizinha da Venezuela, tem sido alvo direto das ameaças do regime chavista. Maduro insiste em reivindicar a região de Essequibo, posicionando militares na fronteira e até promovendo invasões ao território guianense. Essa escalada militar na região é um sinal claro de que a Venezuela está tentando mostrar força e intimidar seus vizinhos, mesmo sem condições militares reais para um confronto de grande escala.
Quando se fala em uma aliança militar, o principal atrativo que a Venezuela oferece é o petróleo. Porém, tanto a Venezuela como a China já têm acesso garantido ao petróleo venezuelano. Isso reduz drasticamente o interesse deles em bancar uma aliança com um país cuja força militar é frágil e cujo regime enfrenta sanções severas. Os Estados Unidos anunciam sanções contra a petroleira PDVSA e Companhia Estatal da Venezuela. A medida faz parte do processo de pressão contra o governo do presidente venezuelano Nicolás Maduro. Bancar os planos grandiosos de Maduro seria um risco desnecessário para essas duas potências. Se nem a Rússia e a China, que têm conflitos diplomáticos e econômicos tensos com os Estados Unidos, decidiram entrar em guerra contra os norte-americanos, por que se envolveriam numa aliança que protege um líder tão controverso e isolado? Maduro desafia tudo e todos, pune seu povo com prisões arbitrárias e execuções e ameaça tomar territórios vizinhos, mas não tem força suficiente nem para enfrentar outros países da América do Sul. Apesar da Rússia ter invadido a Ucrânia, o conflito mostrou que o exército de Putin enfrenta dificuldades reais. O governo de Moscou não controla totalmente o fronte contra as forças ucranianas, comandadas por Volodymyr Zelensky. Já Maduro, com um exército ainda mais fraco, não tem conseguido transformar o petróleo em um recurso militar eficaz, principalmente por conta das sanções internacionais que restringiram suas negociações. O regime de Nicolás Maduro está acuado e sob forte pressão internacional. A criação da chamada Aliança Militar Vermelha parece mais um grito de desespero para manter sua autoridade do que uma estratégia sólida. Resta saber se essa aliança realmente sairá do papel e quem serão seus verdadeiros membros. O Brasil, por sua vez, deve ter cautela e priorizar o interesse nacional acima das ideologias dos membros do atual governo. A decisão do governo brasileiro é crucial. Participar dessa aliança seria um erro grave que traria consequências negativas para o país. O Brasil deve pensar além das afinidades políticas e considerar o impacto que sua entrada em uma coalizão com regimes autoritários pode trazer para sua diplomacia, economia e segurança. O futuro da população brasileira não pode ser sacrificado em nome das alianças ideológicas. É importante lembrar que as decisões políticas de hoje moldam o futuro de toda a sociedade. O presidente brasileiro precisa agir com responsabilidade e validar e avaliar a cada passo com base nos interesses do país. A entrada em uma aliança militar que antagonize o mundo democrático é um risco que o Brasil não pode correr. Enquanto isso, Maduro tenta se agarrar ao poder, mesmo sabendo que seus dias estão contados. Sua captura é uma prioridade para o governo norte-americano e a pressão internacional só aumenta. Essa tentativa de formar uma aliança militar pode ser vista como uma jogada desesperada para ganhar tempo e manter o controle interno. A aliança militar proposta, fica claro que a ideia de Maduro é mais retórica do que realidade. A construção de uma aliança militar exige confiança, interesses comuns e força equilibrada, algo que a Venezuela ainda está longe de oferecer. Vale considerar que a proposta e a resposta dos Estados Unidos será rápida e incisiva, caso essa aliança tente existir ou tente avançar. O Brasil, que possui uma posição diplomática sólida e relações importantes em todo o mundo, precisa preservar sua imagem de país pacífico e respeitador do direito internacional. É necessário que o governo brasileiro reflita profundamente sobre essa possibilidade e entenda que o futuro da nação deve estar acima de ideologias passageiras. A política externa responsável é aquela que protege os interesses do país e a segurança do seu povo. Nos próximos meses, estaremos atentos aos desdobramentos dessa aliança militar. Vale lembrar que o Brasil possui relações sólidas
e grandes destaques nas negociações comerciais ao redor do mundo, principalmente por produzir recursos naturais únicos que não são encontrados em outras regiões. O país tem tudo para ser uma potência global, pois não falta matéria-prima para garantir sua autonomia e ainda lucrar significativamente com o comércio internacional de suas commodities. O verdadeiro problema do Brasil está na corrupção, que está estranhada em todos os setores da sociedade, desde o vendedor da bala na esquina até os mais altos cargos da nação. Essa realidade afeta toda a população que sofre para crescer economicamente, enquanto financia um sistema que beneficia uma pequena elite, uma casta que vive em um luxo e manipula as decisões para se manter eternamente no poder. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acompanhando o presidente Lula em viagem à China, aí, antes do recesso informal, nem os deputados aprovaram um projeto. Os deputados aprovaram um projeto polêmico que aumenta o número de parlamentares. O Brasil precisa despertar e cada cidadão deve repensar suas atitudes e cobrar responsabilidade de quem governa. Independentemente de que seja, esperamos que essa ideia insana de Maduro não avance e que o Brasil jamais se torne aliado dessa possível aliança. Deixe nos comentários o que você pensa sobre a proposta de Nicolás Maduro em criar uma aliança e conte para nós de qual cidade brasileira você está falando. Deixe seu like, inscreva-se e assiste a um dos nossos vídeos.